Boa noite, família. É um prazer estar junto com vocês hoje, nessa sexta-feira maravilhosa. O nosso programa Minha Família é Assim. Verdade, nesse programa que fala de família. E nós vamos falar hoje de um tema muito importante para todas as famílias. Ele é informativo e ele também vai ser formativo. Nós vamos falar sobre alienação parental. E para começar, antes de qualquer coisa, nós vamos assistir a um vídeo que foi retirado da internet. Vamos assistir juntos esse vídeo. Os meus pais se separaram, eu era muito pequena. Eu tinha por volta de 3 anos, eu não me lembro de muita coisa. Mas eu lembro que eu senti muita falta do meu pai. Hoje, com 25 anos, sei de coisas que eu não enxergava naqueles momentos. Minha mãe se mudou comigo para uma cidade a 4 horas de distância e não comunicou ele. Só depois de 2 anos de procura, ele descobriu onde a gente estava. Até aí, eu já tinha 5 anos. Eu me lembro que quando eu vi meu pai novamente, uma mulher nos ajudou na reaproximação. Eu acho que era uma psicóloga. Eu senti uma alegria enorme em revê-lo, mas ao mesmo tempo uma angústia. Pois a minha mãe sempre falava mal dele, dizia que ele era agressivo, que ele era perigoso. Depois disso, eu lembro que tínhamos visitas, mas elas eram sempre muito tensas. Minha mãe me colocava muito medo e dizia que enquanto eu me divertia, ela ficava sofrendo. E em muitas visitas ela dizia para que eu falasse que não queria ficar com ele. Daí ela me levaria à praia, me daria canetinha, lápis de cor, brinquedos, enfim, coisas que eu queria muito quando eu era criança. E com isso eu fui me afastando do meu pai. Mesmo assim, ele nunca me forçou a ficar com ele. Mas eu era criança. Então o fato de ir à praia, o lápis de cor naquele dia, era melhor do que ficar com ele. Minha mãe me infernizava tanto com informações negativas, que quando ele vinha me ver, o que eu mais queria é que ele fosse embora o quanto antes. E com toda a coragem, sem me preocupar nem um pouco com o que ele sentia, eu o mandava embora o mais rápido possível, para que eu tivesse o meu alívio. Ao invés de amor, o meu pai foi virando sinônimo de coisa ruim. Quando ele vinha me ver, a minha vida virava um inferno. A minha mãe tornava a minha vida um inferno. Se eu fosse um pouquinho educada e desse atenção para ele, até de castigo eu ficava. Eu morria de medo da minha mãe. Ela ficava muito nervosa com a reaproximação do meu pai. E foi assim por muitos anos. Ele morava em outra cidade. E todos os meses ele viajava 4 horas para me ver. Até eu completar 15 anos, eu o maltratava, batia com a porta na cara dele. Ainda assim, mesmo com tanto maltrato da minha parte, ele nunca desistiu de mim. Nunca atrasou a minha pensão e nunca deixou faltar nada para mim. Quando eu fiz 15 anos, ele falou: "Hoje você não vai bater a porta na minha cara. Hoje você vai me ouvir." Foi mais ou menos assim, eu não me lembro de tudo, mas ele continuou falando. Durante esses 15 anos, nunca te abandonei, nunca esqueci de você um dia que fosse. Esperei você crescer. E hoje você poder pensar e decidir. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: "Você quer conviver comigo? Você quer conhecer seu pai, filha? Eu te amo muito." E eu cruelmente humilhei ele mais uma vez. Eu disse: "Não precisa vir, nunca mais. Nem sei por que você vem. Você sabe que eu não quero que você venha."
Ele parou, olhou 5 minutos para mim e disse: "Tá bem. Você sabe que eu nunca desisti de você e que a amo mais que tudo na minha vida. Eu não vou te atrapalhar, saiba que eu te amo. E você sabe onde me encontrar, esse é o meu telefone e o meu endereço. Se um dia quiser conversar comigo, estarei te esperando." Ele foi embora e nunca mais voltou. Ano passado, eu procurei escondido da minha mãe e não o encontrei. Mas eu achei a minha tia, irmã dele. Eu conversei com ela e no dia seguinte ela veio até mim. Foi muito triste, porque ela disse que o meu pai havia morrido há 3 anos. Ele tinha tido um infarto. Ela contou que na época avisou a minha mãe e ela não me disse nada. A minha mãe não me disse nada. Vocês acreditam nisso? A minha tia me entregou uma caixa com muitas cartas do meu pai para mim. E em uma delas, ele disse que nunca pôde cuidar de mim, em meus pesadelos, nas minhas doenças, porque ele nunca pôde nem sequer saber delas. Hoje eu sou triste, carrego muita culpa, uma saudade sem fim do meu pai. Saudade do abraço que eu não dei, da conversa que eu não tive, do carinho que eu não fiz. Minha mãe, se é que pode ser chamada de mãe, não tenho mais contato. Ainda não consegui perdoá-la, nem sei se quero. Ela roubou momentos meus e do meu pai. Ela tirou de forma cruel meu pai da minha vida. Tenho essa triste história, mas quero poder ajudar outras pessoas, assim como eu, para que não sofram o que eu sofri. É muito comovente. Se você é mãe e afasta os seus filhos do pai, mude enquanto é tempo. Com essa atitude, você vai perder os seus filhos. Se você é filho, ame seu pai enquanto é tempo, ele te ama. Cuide dele, abrace ele, faça carinho, dê valor. Enfim, ame ele, faça o que eu não fiz. Se você é pai, faça como o meu, nunca desista. Embora eu maltratasse o meu pai, sempre soube do amor dele por mim. E isso me dava segurança e força. Essa é a minha vida. E espero que o meu sofrimento possa impedir o sofrimento de outras pessoas que, assim como eu, foram alienadas. Ou seja, tiradas do próprio pai, de forma cruel e egoísta. Que Deus abençoe vocês. É muito comovente esse vídeo, né? Agora, uma coisa que eu quero alertar vocês, né? Eu e a Luísa, nós não somos advogados, nós não sabemos, né, a lei, né, de cor e salteado sobre alienação parental, mas nós temos o que é a nossa experiência de vida aqui, de tratar pessoas, principalmente jovens, né, que sofreram alienação parental, né? Então, assim, o que seria para nós, né, diante da nossa vivência, né? Eu diria assim para vocês, né, é um adulto usar da sua autoridade para com seu filho e tirar dele o direito de aproximar do pai, ou seja, a mãe, daquele que eu separei, entendeu? Então, isso caracteriza muito a alienação parental. Então, acho que é importante a gente perceber isso daí, né? Agora, o que a gente tem que entender,
né? Nós não estamos julgando também. Tem uma situação real aí que pode estar por trás de tudo isso daí, para levar essa pessoa a ter esse tipo de atitude aí, né? Claro que tem a pessoa que utiliza da sua autoridade aí, de adulto, diante de uma criança, mas tem uma criança que vai sofrer daquilo tudo, do todo o comportamento que esse adulto teve, né? E uma das coisas que nós estamos percebendo, né, Luísa, diante dessas pessoas, né, dessas crianças que estão sofrendo alienação parental, é como que disse ali, como nós vimos no nosso vídeo ali, né? Sofre demais essas pessoas. Essas crianças sofrem demais, né? E não é pouco, não. E o que vai repercutir, né, dentro dela, né? Só os profissionais sabem disso, né? Na verdade, a proposta de trazer esse tema para vocês é porque a gente trabalha com isso, é uma realidade também nossa. Nós atendemos crianças que vivenciaram e que vivenciam, algumas que vivenciam essa situação de alienação parental. Elas são alienadas, quer dizer, elas não podem vivenciar na vida delas aquilo que é de direito do convívio com os dois, né? Os dois pais, tanto pai quanto mãe. Porque o que eu e João Carlos a gente percebe na nossa prática e que a gente quer compartilhar com vocês, no sentido preventivo, de que vocês não entrem nesse processo. Primeiro, a condição do filho e a condição do pai. Vamos começar primeiro pelos pais. Depois a gente passa para a experiência dos filhos, né? Primeiro dos pais. O que a gente percebe? Os pais, eles têm alguma dificuldade ali no momento da separação, ou até não separando, dentro da casa. Há uma disputa de amor, parece, da questão do filho, sabe? Os dois ficam disputando aquele filho como se fosse um troféu. Eles ficam puxando um para cada lado e começam a desfigurar a imagem daquele pai ou daquela mãe para a criança. Então, eu chego perto de você, né, do meu filho, e começo a dizer, olha, o seu pai, ele não presta. O seu pai é um homem mau. E começo a denegrir, eu começo a tirar toda a possibilidade de qualidade que esse pai tem diante do filho. Isso é um dos pontos que caracteriza, né, a alienação parental. Dos pontos. E o que acontece ali? É um dos pontos, né, João Carlos? Eu estou frisando isso por causa da experiência clínica. E o que acontece ali? Esse pai e essa mãe, eles ficam nessa disputa e a gente percebe que existe uma coisa em volta que primeiro, a gente percebe que tem muita mágoa. Tem muita mágoa. É fruto de muita mágoa, fruto de mágoas e de esse tipo de decepções, né? E que a pessoa, que a gente também percebe, é imatura diante dessa dificuldade que ela tem. E ela vai, ali com o sentimento que ela tem de mágoa e a imaturidade emocional que ela tem, ela vai influenciar de forma negativa a percepção do filho a respeito do pai ou da mãe. Isso. Não é só do pai, da mãe também. Então, isso aí, a gente vai percebendo que esse infantilismo que a pessoa tem no relacionamento, as decepções que ela tem, as mágoas que ela tem, brigas financeiras, sabe, que eles ficam tendo, essas disputas todas de poder sobre o que eu tenho, esse filho é meu, né? Aí a gente vê o egoísmo que vai entrando ali, porque isso aqui é meu, isso aqui é seu, sabe? E essa pessoa não pensa na criança. Com certeza. Não entra para dentro do universo da criança e não tem essa percepção de que esse tipo de comportamento pode ir destruindo a criança. Os filhos sofrem muito. Eles sofrem muito, João Carlos, porque, veja, uma situação dessa, aquele que é pai, aquele que é mãe, né? E ele começa a denegrir a imagem desse pai, denegrir a imagem da mãe, falar mal, né? Esse homem não presta, essa mulher não presta. O que o filho vai pensar? Se meu pai e minha mãe não presta, quem presta nesse mundo? Então, isso vai comprometer o quê? Isso compromete a personalidade, a identidade dela, a imagem. Ela acaba tendo uma imagem distorcida de homem, distorcida de mulher. Vamos dar um exemplo. Se é a mãe que está falando para um filho que é homem, o pai não presta. Então, homem presta? E eu sou o quê? Sou homem. Eu presto? Então, ele acaba tendo também uma imagem distorcida dele. Gente, olha, sem contar que essa criança pode viver depressão.
Muito, porque isso pode causar uma tristeza nessa criança, desse ambiente conflituoso, dessa forma como está lidando com esse momento difícil para ela. Uma autoestima baixa. A criança já vivencia a separação em si. Independente se você falar mal ou não, a própria separação do casal já traz essa divisão interior Ela dela. pode desenvolver um complexo de ansiedade muito grande. Sim. E aí o que acontece também? O transtorno da ansiedade. Isso compromete a aprendizagem. Então, assim, é um tiro que sai pela culatra. Se você está achando que você vai ser muito amado porque você está falando do outro e vai separar ele do outro, acaba que a criança, ela vai se separar dela mesma. Sim. Dela mesma, ela vai sofrer. Demais. E você vai querer que seu filho sofra? Pelo amor de Deus. E uma outra coisa, eu estou dizendo para vocês de uma causa, de algo que eu sei muito bem dizer, né? Porque meus pais são separados. Meus pais viveram isso. E o que acontece dentro da gente? Acontece que a gente vive essa divisão. E se a pessoa, né, fala mal de algum genitor, do nosso pai, né? Se minha mãe falasse mal do meu pai, se meu pai falasse, eu tenho raiva de quem fala. A criança começa a ter raiva de quem fala. Também. Então não é assim. Separa do outro. Não é só do falado, Separa né? daquele falado, mas tem raiva daquele que fala também. Porque amanhã ela vai descobrir. Agora eu quero contar uma experiência minha, viu, João Carlos? Eu quero compartilhar com vocês, porque os meus pais são separados, mas eles vivem hoje como amigos. E eu digo para vocês a experiência que eu tive maravilhosa com a minha mãe, que em todo momento da separação ela falava bem do meu pai. Eu me lembro que meu pai, ele utilizava álcool, né? Ele era alcoólatra, e eu estou dizendo isso com todo carinho. Meu pai hoje não é alcoólatra mais. João Carlos conhece um outro homem, um homem maravilhoso, né? Mas eu quero dizer para vocês o que acontece. Mesmo diante dessa situação que meu pai vivia, de alcoolismo, de tudo ali, a minha mãe falava para mim e meu irmão, olha, não fica com raiva do seu pai porque ele está assim violento, pelo jeito dele não. Não, ele não é assim não. No fundo ele é uma boa pessoa. Isso é o álcool. Minha mãe desculpava meu pai. E sabe o que aconteceu? Minha mãe aproximava a gente do meu pai. Quando ela fazia isso, ela aproximava a gente dela. Ela aproximava a gente do mundo. Ela me aproximava cada vez mais do João Carlos, que eu nem conhecia ele, que um dia conhecia, porque eu acreditava que era possível o casamento. Então, ela desfez essa ideia ruim. Ela fez uma coisa ruim, que é a separação, ficar um pouquinho melhor para mim. Ela absorveu aquele conflito, aquela situação dolorosa ambiental, para que eu pudesse viver. Então, hoje nós falamos para você que está vivendo em casa isso, porque você que é pai, você que está vivendo até separação, talvez você está magoado, está magoada, e está vivendo esse conflito, essa briga, essa confusão. Isso não faz bem para você, não faz bem para o seu esposo, e principalmente para o seu ex-esposo, ou o que vocês estão vivendo, mas não faz bem para o seu filho. E se você ama, coloca aí, né, agora as coisas no lugar. Organiza esse pensamento seu e olha para o seu filho. Não olha mais para vocês dois, não. Olha para o filho. Porque, do mesmo jeito, Luísa, meus pais não separaram. Mas eu vivi dentro da minha casa, a minha mãe falando mal do meu pai, o meu pai falando mal da minha mãe. Isso criou dentro de mim também uma imagem errada do meu pai, uma imagem errada da minha mãe. Minha filha, Luísa, né? E meu filho, né? Eu fui parar aqui em Belo Horizonte, né? 10 anos fazendo cura interior. E em quem? E aonde, né? Qual foi o centro da minha cura interior? A imagem do meu pai e a imagem da minha mãe tiveram que ser curada dentro de mim. Porque estava destruído dentro de mim, a imagem de pai e de mãe. Né? Porque sem perceber, porque eu tive que ser advogado dos dois, porque eu fui percebendo que os dois não sabiam o que estava falando, não sabiam o que estava dizendo. Isso era fruto de mágoas, né, por causa do relacionamento dos dois. Mas eu fui atingido também, de uma forma negativa. Eu tive que limpar essa imagem dentro de mim, me curar, passar por cura interior, para depois me aproximar do meu pai e da minha mãe, e aí restabelecer o meu relacionamento com os dois. Né? Agora, isso de uma forma inocente, que eu pensei, depois eu olhando para o meu pai e para minha mãe, eu falei, gente... Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Não sabia. E assim, uma coisa meio inconsciente mesmo, não é uma coisa pensada, refletida, é uma coisa do momento, da raiva, da situação, do que eles estão vivendo, da mágoa, e aí acontece isso. Agora, veja bem,
acontece. E se isso aí, porque é isso que nós estamos te alertando, né? Se isso for caracterizado, você pode perder o seu filho. Aí é uma coisa já judicial, já judicial, outra isso coisa. Aí já é o da pior. justiça. Isso é o pior, né? É, Então, olha, o nosso programa hoje para você é preventivo. perder de duas formas. Perder na justiça e perder também ele, enquanto formação da pessoa. Então, isso é preventivo, não faça isso. Esse programa é para duas coisas. Primeiro, é preventivo, que o João Carlos está dizendo, para que se você estiver vivendo isso, se você está vivendo, influenciando o filho negativamente nisso, é preciso mudar. Tanto o pai quanto a mãe, pare de falar mal disso, né? Do seu pai, do seu cônjuge, né? Daquele que você está separando, né? E até dentro de casa, se não separou, que está falando mal da esposa e da esposa para o filho. Isso não pode acontecer, você está gerando um problemão na vida dos seus filhos. Apesar de que, pelo que eu li na lei, o que caracteriza, né, é a pessoa que depois que separou, é esse tipo de atitude. Né? Mas acontece isso, né, lá dentro das nossas casas. Isso sim. Enfim, isso é preventivo para que vocês mudem esse padrão de comportamento. Isso Agora, aí. também esse programa é para os filhos que viveram. Tem a oportunidade hoje de perdoar o pai, perdoar a mãe, porque não é caso pensado, isso é fruto de um problema que você agora está compreendendo, né? Tantas mágoas, tantas rejeições que eles viveram, e aí eles começam a agredir um ao outro, utilizando você como um troféu, puxando, porque eles te amam muito, não é? De repente é por isso, é porque eles te amam muito, e eles queriam você e ficaram disputando ali, não é? É isso, João Carlos, a gente primeiro tem que buscar isso nesse programa, sabe? Alertar, formar as pessoas para que não aconteça. Você que é família cristã, a gente não pode viver isso. Não pode não. E a gente vê, a gente percebe dentro da nossa experiência, é muito, claro que tem vários fatores, né? Mas muito é a mágoa. Eu estou atendendo lá no consultório isso. Eu preciso de perdoar. Como a gente disse, né, a gente traz aqui para o programa situações que realmente a gente é procurado no consultório, vivências das famílias. Uma dessas é a alienação parental. A gente tem atendido no consultório isso. Nós vamos alertar a família para isso. Eu atendo crianças com depressão por causa disso. Isso fere o coração da gente. Não é? E a gente percebe ali que se a gente olha para o coração da mãe, olha para o coração do pai, isso foi uma forma de desespero, uma falta de maturidade, entendeu? E uma mágoa profunda que a pessoa fica cega. Sim. Cega diante da situação. Então, ela faz qualquer coisa impensada, né? Aí quando ela não consegue enxergar, ela parte para uma coisa mais terrível, entendeu? Comportamentos terríveis aí. E quem ela está ferindo? Aquela pessoa que ela mais ama. Que é o filho. Que é o filho. Isso é muito triste. Né? Verdade. Isso é muito triste, né? É verdade. Isso é um alerta, Luísa. É um alerta. Eu queria já começar hoje aqui, né, para a gente pedir a vocês, com todo carinho, que participe do nosse programa. Participe do nosso programa, mande aí as suas ideias, temas, partilhe com a gente a sua vida, faça as perguntas, porque é muito importante a sua participação para a gente. É demais. Né? E a gente tem os endereços para participar. Minhafamilia@cançãonova.com. Mande o seu tema, manda aquilo que você está vivendo, que você quer que seja falado aqui, porque o programa, gente, é para vocês. Isso que a gente está falando aqui não é brincadeirinha e teatro, não. Esse programa, Minha Família é Assim, foi feito para as famílias, para você que está em casa assistindo. Então, a gente quer corresponder à sua necessidade. Então, fale com a gente. E outra coisa, Luísa, né? Esse programa ele só está ao ar porque você contribui. Né? Você que é ouvinte da TV Canção Nova, né? E gosta, ama, quer evangelizar. É uma forma de você evangelizar, é você contribuir conosco, né? Ajudar a comunidade de Canção Nova, né? Tá aí o nosso endereço, que você pode contribuir. A melhor forma, eu sempre vou dizer isso, é o débito automático, né? Você pega, fala assim, eu quero do automático, isso vai cair automaticamente na sua conta lá e não vai ter erro, né? Liga pra gente, eu acho que é legal vocês ligarem pra gente no nosso telefone. É a operadora, né, 12, a nossa cidade, o código da cidade, 3186-2600. Aí você entra em contato e seja um sócio contribuinte, ou seja, sócio evangelizador. Um sócio evangelizador, ou seja, um evangelizador junto com a gente, não é isso? Eu quero
dizer também para vocês, assim, que a gente está muito aberta à participação. A gente gosta da participação, tá bom? E aí, João Carlos, você pode terminar esse programa falando pra gente, assim, fazendo uma oração ou nos dando a bênção. Ah, João Carlos, olha só, para aqueles que têm alguma dificuldade, que está vivendo isso, que de repente tem uma coisa pessoal, tem o nosso livro, que pode pedir também pelo telefone. Sim, né? É verdade. Que a gente falou agora, tá bom? Isso aí. Olha, agora, você que está aí em casa, você que talvez sofreu, né? Você que, sem perceber, agora diante desse programa, você está percebendo que você está fazendo uma forma de alienação parental. Que Deus entre no seu coração, no coração do pai, no coração de mãe e principalmente no coração de filho que está sofrendo. Que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar feliz.